Hoje eu quero compartilhar uma palavra e o título dessa palavra é Onde Ele Está. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer onde Ele está. Pode fazer em ar de pergunta, onde Ele está? Onde Ele está? Até o final dessa mensagem você vai entender o porquê do título dessa mensagem. Mas eu quero começar essa mensagem te dando uma boa notícia. Quem quer receber boa notícia nessa noite? Amém? Próximo slide. A boa notícia que eu tenho para você é essa: Deus não se esquece de nós. Pode ser o tempo que for, pode ser a pandemia que for, pode ser a crise que for, Deus não se esquece da gente. Isso é uma verdade da Santa Escritura de Deus. Deus não se esquece de nós. Deus não tem amnésia. Deus nunca se esquece de nós. Próximo slide. Contudo, Deus, Ele até deixa explícito na sua palavra: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Isso está lá, você está lendo aí, Isaías 49:15, que diz: será que uma mãe pode esquecer de um bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de quem? De você. Isso é uma promessa de Deus que Ele garante: eu não tenho amnésia, eu não vou esquecer de vocês. Próximo slide. Contudo, todavia, entretanto, e nós? Eu não sei você, mas eu sou muito esquecido. Se não é a Bia na minha vida, eu já tinha esquecido e perdido tanta chave, tanto celular. Quantas vezes eu estou na metade do caminho e tenho que voltar porque eu esqueci de alguma coisa? Mente muito agitada, a gente acaba esquecendo de tanta coisa. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho em Campo Alegre e eu esqueci a minha bateria carregando no estabelecimento. E vim para Joinville, feliz. No outro dia tive que voltar lá para pegar. Gastei gasolina. E nós esquecemos de muitas coisas no nosso cotidiano. Quantas vezes talvez você já esqueceu chave, celular, esqueceu da reunião, de aniversário de alguém que você gosta muito. Quando você se liga, eu tinha aquilo ali. Quantas vezes nós nos esquecemos de coisas do nosso cotidiano? E eu quero te trazer nessa noite um esquecimento na palavra de Deus, que eu diria que foi o esquecimento maior dos maiores que poderia acontecer. E para isso eu quero que você abra a Bíblia, lá em Lucas 2. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do 40. Se a Carol conseguir colocar lá pra gente, Lucas 2, a partir do 40. Glória a Deus. Nós estamos numa igreja pentecostal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lucas 2:40 vai dizer pra gente o seguinte: o menino crescia e ficava forte, e tinha muita sabedoria, e era abençoado por Deus. Falando de Jesus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, diga 12 anos. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinha voltado, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, diga 3 dias depois. Não foi não foi 2 horas, foi 3 dias depois. E encontraram o menino num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho,
por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. No versículo 49, Jesus responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra nessa noite. E como é bom ouvir a sua palavra, Jesus. Ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada, Jesus. Nós tomamos posse de tudo que essa palavra tem para nossas vidas nessa noite. Nós queremos fluir naquilo que é do Senhor para nós. Abençoa a minha vida nessa noite como orador, como ministrador da sua palavra, Jesus. Mas principalmente abençoa os ouvidos espirituais e o coração de cada um dos irmãos aqui, Jesus. Que seja uma terra fértil para aquilo que o Senhor quer fazer, Espírito Santo. É isso que nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Nós lemos o versículo, o capítulo, essa passagem. E é fácil de entender. Os pais de Jesus foram a uma festa, a festa da Páscoa. E depois de acabar as festividades, eles voltam para casa. Voltam para o seu dia a dia, para a sua rotina. E depois de um bom período de tempo, eles percebem que Jesus não foi junto. Lembra que eu falei que o ser humano sempre esquece? O ser humano esqueceu o filho. Só de você pensar num ser humano que esqueceu um filho, você já fica, como assim? E não era qualquer filho. Era Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que um anjo tinha ministrado, que seria o Salvador. Esse Jesus foi esquecido pelos seus pais. E eu fiz questão de mostrar antes a passagem de Isaías 49:15, que diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Você pensa, não pode. Uma mãe ama muito seu filho. Hoje em dia tem algumas atrocidades que a gente acaba vendo, mas uma mãe não pode se esquecer do seu filho. As mães que estão aqui, eu não esqueço. Às vezes eu quero bater, quero dar umas porradas, mas eu não esqueço. Isaías diz isso, mesmo que uma mãe se esqueça, eu não esquecerei. Só que é engraçado que uma das mães que aparece na Bíblia esqueceu seu filho. E logo a mãe de quem? De Jesus de Nazaré. Jesus foi esquecido pela sua própria família, pelo seu pai e pela sua mãe. Apenas depois de um longo período de tempo, eles perceberam que Jesus não estava perto. E é engraçado, eu quis fazer próximo. Volta mais um. Versículo 43, eu fiz questão de deixar bem grande, para a gente ver isso, o detalhe disso. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Lê ali. Sem que eles percebessem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mãe de Jesus passou bastante tempo com Jesus? Uma mãe criou ele. O menino tinha 12 anos. 12 anos todos os dias com Jesus. Em uma festa, ela esquece de Jesus. Próximo, Carol. Próximo mais um. Isso me faz entender a primeira coisa nessa noite, que eu quero que você entenda e receba no seu coração. Podemos passar longos períodos com Jesus e ainda assim se esquecer dele. Muitos pensam, não, eu já tenho 12, 20, 30 anos com Jesus. Mas a palavra de Deus nessa noite quer dizer primeiro para o seu coração que mesmo passando esse longo tempo com Jesus, você pode esquecer dele. Você pode voltar para o seu dia a dia e esquecer de Jesus. Você pode passar longos períodos com Jesus e sem perceber, como disse lá o versículo 43, sem perceber, esquecer dele em Jerusalém. Próximo. Nós podemos voltar para a nossa rotina e Jesus não ir junto. Me permita fazer uma ilustração, imaginando como que foi a situação daquela situação ali, daquele momento. Dos pais de Jesus dando conta que tinham esquecido de Jesus. Eu imagino o seguinte: José e Maria pensando,
A festa foi legal, mas agora a gente vai para casa e eu finalmente vou poder acabar aquelas peças que eu tenho para fazer, aqueles móveis de madeira que eu tenho para fazer. José falando: Maria, eu vou voltar para os afazeres de casa, eu tenho tanta louça para lavar. E eu imagino eles indo e pensando nessas coisas do dia a dia. E depois de um tempo, cadê Jesus? Fiquei tão preocupado andando, pensando no que eu tinha para fazer, que o meu próprio filho eu esqueci. E meus queridos, se os pais de Jesus, que um anjo veio confirmar para José e Maria que ele seria o Messias, se esses pais conseguiram se esquecer de Jesus, eu e você podemos esquecer de Jesus. Eu e você podemos voltar para nossas atividades do dia a dia e esquecer de Jesus. Um outro exemplo de que nós podemos esquecer de Jesus é o exemplo de Pedro. Pedro não necessariamente esqueceu de Jesus, mas ele tirou os olhos de Jesus. Quero que você abra comigo lá em Mateus 14, 22. Vocês estão aí, igreja? Você está aí? Glória a Deus. Mateus 14. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus 14, 22. Vamos ler até o 33. Você provavelmente conhece essa passagem, já foi pregada várias vezes aqui nessa igreja. Mas vamos ler mais uma vez nessa noite. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Tem? E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Próximo. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Próximo. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Diga, andando por cima do mar. Próximo. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Próximo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Próximo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Próximo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa versão não diz, mas a versão que eu li e outras comprovam, diz que Pedro estava caminhando sobre as águas em direção a Jesus, e percebendo o vento, tirou os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus. O vento distraiu ele ao ponto dele tirar os olhos de Jesus. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: andar sobre as águas é algo normal? Não é normal, né? Você consegue confirmar junto comigo que isso é sobrenatural? Sobrenatural. Só que deixa eu te perguntar: Pedro era o quê? Pescador. Pescador. E para um pescador,
O vento do mar é algo natural ou sobrenatural? Natural. Eu imagino Pedro todos os dias indo pescar, antes de caminhar com Jesus. E o vento era algo cotidiano na vida de Pedro, o pescador Pedro. E o vento fez ele se distrair de algo sobrenatural que estava acontecendo com ele. Aplicando para a nossa palavra de hoje, algo cotidiano fez Pedro tirar os olhos de Jesus e parar de andar no sobrenatural. Você pode dizer, meu Deus. Meu Deus. Algo cotidiano tirou o olhar de Pedro de Jesus. E quantas vezes nós vamos para retiros, encontros com Deus, vigílias, como teremos semana que vem, reuniões de orações, em que o fervor espiritual é evidente. Quantas vezes participamos desses momentos, e na segunda, terça, quarta, talvez quinta, o cotidiano nos faz tirar os olhos de Jesus. Você sai aqui do culto e diz, yes, agora vai. Agora minha vida devocional não vai ser a mesma. E devido ao cotidiano, nós tiramos os olhos de Jesus. Talvez você foi tocado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural no culto. Mas vem o cotidiano, vem as contas, as notícias da televisão, e você começa a tirar os olhos de Jesus. Só que notícias, contas, trabalho, é algo que acontece todo dia. Um toque e um mover sobrenatural de Jesus é algo que acontece às vezes. E mesmo que aconteça várias vezes, é sobrenatural. Não tire os olhos de Jesus, não deixe o cotidiano fazer você tirar os olhos de Jesus. E quais são as coisas hoje em dia que te fazem a gente tirar os olhos de Jesus? Posso citar aqui redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. É o cotidiano que pode tirar os nossos olhos de Jesus. Excesso de trabalho, eu não estou falando trabalho, estou falando excesso de trabalho, pode tirar os seus olhos de Jesus. Quantas vezes você chega tão cansado de noite do trabalho que você não consegue nem ter um tempo com o seu Salvador, com aquele que habita dentro de ti. Amizades erradas podem tirar nossos olhos de Jesus. Para os solteiros, relacionamentos errados podem tirar os seus olhos de Jesus. Me entenda bem, idolatria exagerada com filhos, marido e esposa. Eu não estou falando de outra coisa senão idolatria exagerada. Essas coisas, elas não são pecado. Não são pecado. E tem coisas que normalmente não são pecado. Mas quando nós transformamos essas coisas em ídolos, nós cometemos um grande pecado. Eu trago o exemplo do povo de Israel saindo do Egito. Deus falou, peguem as riquezas do Egito e levem junto nessa jornada. Deus falou, peguem as riquezas, porque as riquezas vão ser bênção para vocês. E na primeira oportunidade, o povo de Deus pega essas riquezas e faz o quê? Transforma em um ídolo, em um bezerro de ouro. As riquezas por si só não eram pecado. Mas o que eles fizeram, o que eles transformaram aquelas riquezas, se tornou pecado. O dinheiro é pecado ou não é? Não, não é pecado. Mas a Bíblia condena um grande pecado chamado amor ao dinheiro. É pegar esse dinheiro, que não é pecado, e começar a idolatrá-lo. E isso se torna um grande pecado.
Tudo que você coloca no lugar de Deus se torna um ídolo. Tudo que tira o primeiro lugar de Deus é um ídolo na sua vida. E hoje em dia é muito fácil tirar os olhos de Jesus. É muito fácil tirar os olhos de Jesus. Sabe por que é fácil esquecer de Jesus? Porque diferente de tudo, hoje em dia, Jesus não está ao alcance de um clique. Ah, Mateus, mas tem live, tem Bíblia. Nenhum clique, nenhuma rede social vai tirar aquilo que só um relacionamento com Jesus pode te dar. E é fácil esquecer de Jesus porque Ele não está ao alcance de um clique. Ele não está em um aplicativo de celular. Ele não está num link da internet. Ele não está na sua Smart TV. Ele não está. E por isso é fácil esquecer de Jesus, porque Ele não está ao alcance de um clique. Hoje em dia, comida está ao alcance de um clique. Transporte está ao alcance de um clique. Informações estão ao alcance de um clique. Entretenimento está ao alcance de um clique. Jesus não está ao alcance de um clique. Você pode ler a Bíblia por um clique? Pode. Você pode assistir uma live por um clique? Pode. Mas só assistir não te traz nada. O que vai te trazer é algum relacionamento com Jesus. Não deixe as coisas cotidianas tirarem os seus olhos de Jesus. Faça o que o autor de Hebreus diz, em Hebreus 12, 3, 2, diz assim: mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não faça igual Pedro, deixando o cotidiano tirar os seus olhos de Jesus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. É fácil se esquecer do Espírito Santo. É fácil se esquecer de Jesus. É fácil esquecer de Deus. Igreja do Evangelho Quadrangular, deixa eu te perguntar. Quem que é Deus hoje aqui na terra? Para mim e para você. É Jesus? Jesus subiu aos céus. Mas Ele deixou quem? O Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Jesus subiu aos céus e derramou o Espírito Santo sobre nós. E não só sobre nós, mas dentro de nós. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas quantos aqui gostam de ser deixado de lado? Você, ser humano. Quantos gostam de ser deixado de lado? Ou como diz os jovens, ser deixado no vácuo. Sabe quando você vai cumprimentar uma pessoa e a pessoa tipo tá conversando com outra e tipo você fica, sabe, meia hora com a mão levantada aqui, tipo, fica no vácuo, fica deixado de lado. Ou quando você chega para conversar numa roda de amigos e você chega todo animado e ninguém te dá atenção. Quando você está perto de alguma pessoa que você gosta muito e a pessoa não está nem aí para ti. Você gosta disso? Ninguém gosta. Como é ruim ser deixado de lado. Mas dentro de você, você tem o Espírito Santo. Que a Bíblia nos garante que ele tem características de uma pessoa. Se você como pessoa não gosta de ser deixado de lado, porque nós deixamos a pessoa do Espírito Santo de lado. Agimos pela nossa própria força? Agimos pelo nosso próprio entendimento? Quando nós temos algo tão precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e nós não damos atenção para ele. Billy Graham, próximo, um dos grandes homens de Deus de poucas décadas atrás, ele falou uma frase que me impacta até hoje. Olha a frase: na igreja de hoje em dia, 95% das atividades continuariam a ser realizadas se o Espírito Santo fosse removido do seu meio.
Contudo, na igreja primitiva, 95% de todas as atividades seriam interrompidas se o Espírito Santo fosse retirado. Diga, meu Deus. Billy Graham está errado? Vamos ser sinceros. Se o Espírito Santo não aparecer nos nossos cultos, nós continuaremos com a nossa liturgia. Vai dizendo misericórdia interiormente aí. Muitas e muitas coisas dos nossos dias continuariam. Não só na igreja, como na sua vida também. Sem relacionamento com o Espírito Santo, talvez você pense, eu consigo me virar, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Só que eu quero te dar o exemplo de um homem, rei. Um dos reis mais notáveis da história. Um rei tem muito dinheiro? Um rei tem um grande exército que o defende? Tem tudo isso. Estou falando do rei Davi, que tinha muito dinheiro, que tinha um grande exército que poderia o defender. Ele poderia simplesmente dizer: Espírito Santo, eu não preciso de você. Contudo, no Salmo 51:11, ele diz o seguinte após pecar. Ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu santo. Davi não era pequenininho igual nós, não. Davi era rei. Ele podia fazer o que ele quisesse, talvez, porque ele era rei. Como tantos outros homens de Israel, que fizeram o que eles queriam. Só que Davi, em um dos seus erros mais conhecidos, ele diz: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa força. Mas Davi nos ensina. Aquele que podia fazer o que quisesse, nos ensina que tudo é nada sem o Espírito Santo. Tudo é nada sem o Espírito Santo. Não esqueça do Espírito Santo de Deus. Francis Chan, um grande escritor e pastor, ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. Sabe de quem que ele se refere? Espírito Santo. Nós temos o que todos queriam ter na Bíblia, que é o Espírito Santo dentro de nós, que é a presença manifesta de Deus dentro de nós. E nós esquecemos dele. E nós deixamos ele de lado. Próximo slide. E talvez você se pergunta, semelhante a José e Maria, onde ele está? A Bíblia não diz que eles perguntaram isso, mas eu imagino que quando eles se depararam que Jesus não estava mais com eles, eles fizeram essa pergunta: onde ele está? Você pode dizer: onde ele está? Onde ele está? Igreja do Evangelho Quadrangular. Talvez você pergunta: onde que ele está na minha vida que eu não consigo mais senti-lo? E muitas vezes nós chegamos a dizer, nós temos a ousadia de dizer: eu acho que Deus se afastou de mim. Meu querido, Isaías nos promete: mesmo que uma mãe se esqueça, eu nunca se esquecerei de vocês. Não foi Jesus que se afastou dos seus pais, foram os pais de Jesus que se afastaram dele. Não foi Jesus que tirou os olhos de Pedro, foi Pedro que tirou os olhos de Jesus.
onde Ele está. Onde Ele está, a igreja do Evangelho Quadrangular? Onde? Pergunte para si mesmo onde que Ele está. Será que você pode dizer com certeza Ele está aqui na minha vida? Mas talvez existem pessoas aqui no nosso meio que não sabem mais onde que deixaram Ele. O Espírito Santo habita dentro de nós e talvez nós perdemos Ele no meio de tanto lixo que nós colocamos dentro de nós. E nós não achamos mais. E Jesus, quando José e Maria o encontraram, ele dá uma resposta que é tremenda para mim e para a sua vida. Ao encontrar, Carol, coloca no 44 para mim, Lucas 2, 44. Glória a Deus. Lucas 2,49, Carol. Lucas 2,49 diz pra gente o seguinte: Jesus respondeu para os seus pais que estavam o procurando, e depois de 3 dias ainda não tinham encontrado. Jesus responde o seguinte: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Onde Ele está? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero te falar onde que Ele está. Onde Ele está? Ele está onde você o deixou. Ele está no retorno ao primeiro amor. Ele está na oração sincera. Ele está no coração arrependido. Ele está no seu servir com devoção. Ele está naquele propósito da madrugada. Ele está na sua santa palavra. Ele está onde deveria estar. Está na casa do Pai. Está dentro daquele que o desejar. Ele está onde você o deixou. É só você lembrar onde você caiu e voltar. Apocalipse 2, você não precisa abrir. Apocalipse 2,4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Você sabe onde você o deixou. Você não precisa de uma revelação gigantesca. Você sabe exatamente onde você o deixou. Volte, volte, volte. Porque a eternidade é uma realidade. E nós não podemos viver esquecendo de Jesus.